Fala aí pessoal, eu sou o Paulo Zanin da Motorhomes Pura Vida. A gente vai passar para vocês hoje algumas dicas cruciais para realizar uma boa montagem de motorhome. São algumas informações importantes para vocês se atentarem na hora de decidir sobre a montagem, de verificar se o carro realmente vai atender as expectativas de cada um de vocês, tá bom? Dica número 1, a montagem em compensado naval. Tá? Se não for 100% do carro em compensado naval, pelo menos os móveis estruturais em compensado naval. Tá? O compensado ele garante uma fixação melhor dos parafusos, dos móveis em si nas laterais dos carros. Ele garante que não vá apodrecer com o tempo, porque o veículo ele passa por limpeza, tem algum vazamentozinho que acontece, e o MDF ele vai estufar, tá? Isso é fato. Aqui na Pura Vida a gente já verificou várias vezes carros montados em MDF em que tem a manutenção de ter que ser refeito os móveis, os ajustes, as fixações. Então, móvel em compensado naval é a primeira dica muito importante para vocês. Dica número 2, como você vai utilizar o carro? Você vai parar mais em camping ou você vai fazer mais o que a gente chama de wild camping, né? Que são aquelas paradas no meio do mato, sem energia, sem água, né? Como você vai utilizar? Vai ser mais em campings ou wild campings, né? Isso faz com que você tenha algumas decisões importantes. Se for mais em camping, ok, ter baterias menores para você deixar o carro mais leve, gastar menos gasolina. Ok, você ter uma placa solar que seja condizente ali, pelo menos para manter a tensão da bateria, né? As caixas d'água também não precisam ser tão grandes, mas se você tem o perfil de parar o carro em locais mais remotos, priorize baterias maiores, uma instalação bem feita da parte elétrica, caixas d'água que fiquem condizentes também com, no mínimo, um dia de autonomia, né? As caixas d'água, um ponto bem importante das caixas tem que ter quebra-onda, tá? O quebra-onda, ele garante estabilidade no carro. Muita atenção nisso aí, porque tem muito montador por aí que instala caixa já pronta, já do Mercado Livre, não menosprezando as caixas do Mercado Livre, mas são caixas que, basicamente, você coloca debaixo do carro e pronto. Aí você não sabe se tem quebra-onda, se não tem, gera uma instabilidade muito grande no carro. Então é um ponto a se tomar cuidado, tá? Então, verificar qual que é o teu perfil, para aí você colocar baterias e caixas d'água que fiquem condizentes ali com o teu perfil de viagem. Vamos lá para a dica número 3. Decisão sobre qual montador vai fazer a sua montagem. É um ponto muito importante, o pessoal geralmente pergunta, manda as fotos aqui para a Pura Vida para perguntar se aquela montagem é bem feita ou não. O que acontece? Muita gente já pegou a manha do que se vende de forma mais fácil, né? Fácil. Fotos bonitas, por exemplo. Muitas vezes o montador coloca uma iluminação muito legal no carro, coloca uma parte decorativa legal, isso faz com que as fotos fiquem bonitas, né? E tem muita gente comprando carro, comprando motorhome, vendo apenas fotos. Tome muito cuidado com isso, porque quando você vai olhar o carro pessoalmente, você vê um desalinhamento dos móveis aéreos, você acaba percebendo uma qualidade de acabamento fraca, né? Então veja o carro pessoalmente antes de realizar a compra, quando você estiver vendo motorhomes já prontos, tá? Mas conhecer o montador, conhecer um carro que esteja com pelo menos 1 ano de montagem, faz você identificar se o carro realmente foi bem montado ou não, né? Uma coisa é você ver um carro 0 km ali, que acabou de sair da montadora, que você olha e fala assim, beleza, que coisa mais linda, né? Eu quero ver esse carro daqui a 1 ano, se não vai estar com os móveis caindo, se não vai estufar os móveis, se não vai, né? Então toma esse tipo de cuidado na hora de decidir um montador. Dica número 4. Tamanho das camas e tamanho do banheiro, tá? Tamanho das camas tem um ponto muito importante. Se você colocar janelas nas laterais, o tamanho útil da cama ele acaba diminuindo um pouco a depender da altura da sua janela. Então, às vezes, o pessoal fala que consegue uma cama de 1,85, 1,88 de comprimento, falando-se de instalação de cama de lateral a lateral, né? Só que a janela acaba diminuindo o espaço útil da tua cama. Então, fique atento a isso, porque a janela pode diminuir esse espaço útil. Aí uma cama de 1,88 vira uma cama de 1,80, 1,75, porque a janela acaba invadindo um pouco a área da tua cama.
Se você quiser aumentar essa área útil, decida talvez por uma janela de um lado só, coloque um teto solar para dar ventilação ali nessa área relacionada à cama, tá? Com relação ao banheiro, tem um ponto muito importante que é a questão do vaso sanitário junto com o chuveiro. Se você quiser otimizar espaço, aumentar o tamanho do teu banheiro, a decisão de você colocar o vaso sanitário junto com o chuveiro, ela acaba sendo importante. Você consegue otimizar espaço, você tem um tamanho maior ali de banheiro. Caso você queira fazer separado, fique atento porque pode ficar um pouco menor a depender do carro, né? Mas se quiser otimizar o espaço do banheiro, o vaso sanitário junto com o chuveiro acaba aumentando o tamanho útil ali do banheiro. Dica número 5 e muito importante alugue um carro, alugue um motorhome para você identificar os pontos importantes para a tua montagem. Cada cliente, cada viajante tem a necessidade própria. Então, configurações das camas, o layout interno do carro, qual veículo adquirir, se o veículo vai ter tração traseira ou dianteira, qual veículo se encaixa melhor para a tua necessidade. É muito diferente você dirigir uma Renault Master de uma Iveco, falando em furgão, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, alugue um carro, veja qual que é o perfil de montagem ideal para você, para aí você decidir qual montagem você quer aplicar para o teu carro. Essa é uma dica muito importante. Beleza, pessoal? Essas foram as 5 dicas que a gente identifica como cruciais para você poder avaliar e validar uma boa montagem de um motorhome. Tá? Siga a gente nas redes sociais, acompanhe a gente no Instagram, aqui no YouTube também. E dúvidas, tem aqui no descritivo o nosso WhatsApp para a gente te atender. Valeu, abraço!